Oi, pessoal, vamos começar agora a correção da semana 2 do PET 5 do sexto ano. Primeiro, a gente vai conversar sobre algumas coisas para depois a gente ir na atividade. Primeira coisa que a gente vai conversar é sobre o conceito de monarquia. O que é monarquia? O texto traz que, numa definição mais simples, monarquia é um sistema de governo em que o governo está representado no rei ou na rainha. Realmente, essa é a definição mais simples. Mas tem outras duas coisas que a gente geralmente pensa sobre monarquia que a gente precisa conversar. Primeira ideia é de que toda monarquia é hereditária, ou seja, toda monarquia seria passada de pai para filho. Só que esse não é o caso da monarquia romana. Então, não é verdade que toda monarquia, que todo rei ou governo passa de pai para filho. Nem toda monarquia é hereditária. Realmente é mais comum a monarquia hereditária, mas ela não é, por toda a história, toda monarquia ser hereditária. Outra coisa que a gente pensa é que o sistema monárquico é um sistema velho, que não existe mais, ou que ele é um sistema menos evoluído. Então, que ele só seria de países que são não evoluídos, ou países que são pobres, ou coisa de muito antigamente. Não. A monarquia e o sistema monárquico existe hoje em vários países e vários países desenvolvidos. Por exemplo, na Inglaterra, que é o caso mais famoso, na Suécia também, na Espanha e na Holanda. Então a monarquia ainda existe, esse sistema de governo ainda existe, de forma diferente, como a gente viu, se modernizando também. Mas existe também. Voltando. Na monarquia romana, primeiro, não é uma monarquia hereditária, ela não passa de pai para filho. Então, quem definia quem ia ser o rei? Era o Senado, que a gente vai ver mais para frente o que é. Bom, e a sociedade romana? Como ela era? A sociedade romana, ela é dividida em grupos sociais. Os patrícios são aqueles fundadores de Roma e seus descendentes, seus filhos. Eram eles os grandes proprietários de terra. Eram eles que tinham maior quantidade de riqueza e logo maior quantidade de poder. Os plebeus eram homens livres, mas que não tinham direitos políticos, então eles não participavam do Senado, eles não escolhiam o rei. Eram comerciantes, artesãos, proprietários, pequenos proprietários de terras. Os clientes eram dependentes do patrício. Eles trocavam os seus serviços por votos e também pela proteção dos patrícios. E havia também um grupo social que se tornou bastante importante economicamente depois, né? Que são os escravos. Mas a gente tem a visão de que a escravidão está ligada à cor da pele ou ao local de nascimento do escravo. Mas isso não acontecia na Roma Antiga. Na Roma Antiga, era-se escravo os prisioneiros de guerra, aqueles que perderam a guerra, ou pessoas que não pagavam as dívidas. Quando a gente coloca essa sociedade numa pirâmide, onde o topo é aquele que tinha mais dinheiro e poder, e abaixo o que tinha menos poder, fica assim a sociedade romana. Os patrícios, que eram os grandes proprietários, os clientes, os plebeus e os escravos. Agora vamos passar para a atividade. A primeira atividade, que tem 4 letras, está na página 76. A primeira pergunta é: sob quais condições um ser humano poderia ser escravizado? Aí está lá no terceiro parágrafo e a gente já conversou. Poderia ser escravizado pelo não pagamento de dívidas ou por serem povos derrotados nas guerras. A letra B pergunta quem eram os patrícios. Está lá no segundo parágrafo, mas a gente já viu também. Então, esse era o grupo que governava Roma. Eram os donos de grandes proprietários de terras e concentravam a riqueza. A letra C pergunta uma coisa muito diferente. O que era a cloaca máxima? Existe algum sistema semelhante na sociedade atual? O texto até fala, mas vamos no Google perguntar? Bom, agora que a gente já foi lá, a gente já viu.
Dá para entender então que era o sistema de esgoto da cidade de Roma, que aliás tem algumas partes que são usadas até hoje. E atualmente nas cidades há sistemas de esgoto subterrâneo, né? O que era o Senado romano? Tá lá no primeiro parágrafo. O Senado era um conselho de anciãos formados pelas famílias mais poderosas de Roma, que tinham como função auxiliar o rei, como tinham também como função escolher o rei. Aí, por último, a atividade 2 pede para identificar os grupos sociais que havia na Roma monárquica. Então, vamos voltar lá naquela pirâmide que a gente fez. Acima de todos estão os patrícios. Quem eram os patrícios? Eram os grandes proprietários de terra, com grande poder aquisitivo, que ocupavam os cargos mais poderosos. Então, tá aí os patrícios. Os clientes. Os clientes eram romanos livres, sem posse de terras e grande poder aquisitivo, eram ligados aos poderosos e tinham sua proteção. Esses são os clientes. Os plebeus era a maior parte da população, sem poder aquisitivo ou terra, trabalhavam como mercadores, comerciantes e eram obrigados a prestar serviços militares. Esses eram os plebeus. Por último, tem os escravos, lembrando que os escravos eram os derrotados em guerra, os devedores que não conseguiam quitar seus débitos. Trabalhavam, sim, de forma obrigatória, realizando serviços braçais. Esses são os escravos. Terminamos a semana 2. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe e se inscreva no canal.